Glórias a Deus, graça e paz, abençoado e abençoados do Senhor Jesus. Meus amados, vamos orar, mas antes Deus quer falar com você. Em João 1,17 está escrito: porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. Vamos entender graça. Existe na Bíblia a graça, favor imerecível de Deus. Nós vamos ver como opera. E existe a graça, evangelho, doutrina. O evangelho da graça veio substituir a lei mosaica, que era fraca, ela era falha, condenava e matava o pecador. Jesus veio cumprir a lei. Lá em Romanos 10,4 diz que ele deu ponto final na lei e introduziu a graça. O evangelho da graça, ele foi revelado a Paulo, ao apóstolo São Paulo. O mais incrível é que Paulo foi levantado para pregar o evangelho da graça. Ele não andou com Jesus. Paulo não conheceu Jesus. Paulo era o inimigo da obra de Deus. Mas a certa vez Deus fez ele amigo da obra e Deus elegeu ele para pregar o evangelho da graça. Deus levou ele ao terceiro céu, segundo aos Coríntios 12. Você pode ler ele todo, que fala como Paulo recebeu o evangelho da graça. Então, está escrito lá no Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O evangelho da graça de Deus, meu amado, ele prega, está escrito, que nós somos lavados e justificados pelo sangue de Jesus. Na lei usava-se sangue de bodes para tentar tirar pecado, mas nunca tirou. Diz que o sangue de Jesus nos tirou nossos pecados. Na graça de Deus nós somos tirados dos pecados, justificados pelo sangue de Jesus. Na graça é um evangelho, é um pacto de fé. Não fé nas nossas obras, não fé nos nossos sacrifícios, mas no sacrifício da cruz de Cristo. De outra oportunidade eu falarei mais do evangelho da graça. Agora vamos voltar para a graça, favor imerecível. No nosso dia a dia, lá o apóstolo São Paulo estava com a enfermidade. Então ele orou, depois dele ter subido ao céu, terceiro céu, ele teve uma doença, um espinho na carne, e ele orou 3 vezes a Deus para sua cura. E Deus orou para ele e disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui é a graça que cura, que salva, que liberta. Lá em Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é o dom de Deus. Existe o evangelho, a graça, evangelho e a graça, favor imerecido. A graça que salva, que cura, que liberta, que transforma. A graça que transforma. Vamos ver aqui a graça de Deus transformando uma vida perdida. Lá em Romanos capítulo 5, no versículo 20, o Senhor disse assim: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça. Um pecador, um viciado em drogas, bebida, perdido, uma filha que trilhou o caminho errado, ela não precisa de desgraça, condenação, xingar. Ela precisa da graça, graça que mude.
Ela precisa que tenha um pai e uma mãe que busque a Deus por ela, para a graça de Deus transformá-la. Toda pessoa, você pode ver, todos os grandes homens da Bíblia, eles tiveram com suas vidas embaraçadas, as mulheres também, mas embaraçadas com erros, pecados. Vamos lá: Moisés, assassino; Davi, assassino; Jacó, trambiqueiro; Paulo, louco, assassino. Quando matava o crente, ele assinava embaixo. Pedro tinha um corte de sangue na boca. Mas que foram grandes pessoas, porque a graça superabundou. Ou seja, o agir de Deus foi maior do que os erros, as loucuras na vida dele, para transformar, nunca para destruir. Então, meu amado, aprenda sobre a graça. Você precisa da graça. Você não precisa de uma religião. Você não precisa de homem, de mulher. Você precisa da graça de Deus. Leia a Bíblia, o Novo Testamento, que você vai ver a graça. Deus diz para Moisés e diz para você hoje: Moisés, você achou graça a meus olhos. Você homem, você mulher, jovem, você está achando graça aos olhos de Deus. Deus está enchendo a sua vida, a sua família de graça. A graça, conhecimento, a graça, favor imerecido. Espírito Santo de Deus, você encheu nossas vidas. A maioria hoje de nós que somos evangélicos, a nossa vida estava cheia de desgraça, depressão, abandonos, vícios, jogos, prostituição, alguns roubos, assassinatos, e você foi lá com sua graça e tirou nossa vida da desgraça. Eu peço que você faça o mesmo com aquele filho, aquela filha, ou aquele irmão, aquela irmã, aquele pai ou mãe, esposo ou esposa, que hoje estão numa vida de desgraça. Ó Espírito Santo de Deus, entra com tua graça, libertando, transformando, reconstruindo essas vidas e salvando as almas. Deus, cobre a vida dos nossos filhos e nossas filhas com manto sagrado